lá para a segunda parte da nossa aula. Pensativo. Professor, o aplicativo fica caindo, saindo. Não sei o que é. Tranquilo, Carlos. Não se preocupa não, tranquilo. Se o teu áudio voltar, eu consigo tirar daqui, tá? Fica tranquilo. Tudo que eu quero de você é que você preste atenção na nossa aula. E se tiver alguma dúvida, por favor, me fala, tá bom? Continuando. Então, pessoal, eu dei o contexto histórico para vocês aqui, né? Na parte trabalhista, por exemplo. Somado a isso, vamos para vocês, né? Passaram aí 100 anos da Revolução Francesa, nós estamos entrando nos anos 1900 e já no começo do ano 1900 e 1914 vai eclodir a Primeira Guerra Mundial. Ah, professor, legal, Primeira Guerra Mundial, beleza, tranquilo. E aí, qual é o problema disso? Você sabe o problema que a gente está enfrentando hoje com o coronavírus? Todo mundo ficou em casa, a economia parou, não há mais produção de bens e consumo e a economia não está girando, tá? Especialistas hoje, eu já vi no noticiário, estão dizendo que o que está ocorrendo hoje, essa paralisação mundial, ou mais ou menos um mês ou um pouco mais, os efeitos para a economia vão ser mais desastrosos e piores do que a primeira queda do capitalismo, a primeira grande crise do capitalismo, que foi em 1929, tá? Que deixou muitas pessoas morrendo de fome nas ruas. E a primeira grande quebra do capitalismo foi um dos seus motivos, foi justamente as consequências advindas também da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, que influenciou muito na economia dos países. Tá? Então, é por isso que é importante entender esse contexto. E vocês estão sentindo agora. Tá? Quão ruim é essa situação do coronavírus e o quão ruim foi a Primeira Guerra Mundial lá atrás para toda a sociedade mundial, para o sistema capitalista e, consequentemente, para o próprio direito. Então, o que estava acontecendo? Estava acontecendo as primeiras e segundas revoluções industriais. A segunda revolução industrial é marcada pelo uso da eletricidade, que foi descoberta ali junto com contribuições de Thomas Edison e Nikola Tesla, nos Estados Unidos, com as correntes contínuas e alternadas, né? Isso acabou gerando uma grande evolução no setor econômico, principalmente na indústria, o que caracterizou a segunda revolução industrial. Mas de fato, o pano de fundo mesmo que a gente tem que prestar atenção é sempre o que aconteceu na sociedade com o trabalhador, essa grande exploração. A pessoa estava sem qualquer tipo de proteção. Ela era usada e abusada pelo industrial e, quando ela sofria um acidente, ela era descartada. Quando ela ficava idosa, ela era descartada. As mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens, eram tratadas de formas totalmente assim, não iguais. Tá? O Estado não fazia simplesmente nada porque só se exigia do Estado que ele não se metesse na vida do homem, apenas garantisse a ordem social. Garantir a ordem social é colocar a polícia na rua, evitar que tenham brigas, evitar que tenham matanças, somente isso. E proteger o Estado através do exército militar. Era isso, garantir a ordem social. Só que as pessoas da sociedade começaram a ver que não estava dando certo. Essa exploração por parte do industrial, essa abstenção do Estado, como estava sendo tratada a sociedade. Foi por isso, e a partir daí, que surgiu o constitucionalismo social, pessoal, que foi justamente essa mudança na concepção do direito, trazendo e implantando novos direitos para as pessoas, direitos não só para que respeite a sua liberdade, igualdade, privacidade, não só exigindo que o Estado não se meta na sua vida, mas principalmente exigindo que ele venha, sim, interferir na sociedade, interferir no setor econômico, interferir em todas as searas da sociedade, do ser humano, para garantir direitos. Tá? Então, você passa de uma concepção da primeira geração de direitos, que exigia que o Estado não fizesse nada, apenas respeitasse o cidadão, e passou-se a entender, não, além de respeitar, você tem que vir aqui e tratar
de garantir uma igualdade material, tá? Que não é apenas achar que todo mundo é igual, entendeu? Por exemplo, o homem e a mulher, a gente nunca pode considerá-los iguais. O homem, naturalmente, ele tem uma força superior do que a mulher, e a mulher, naturalmente, é mais inteligente que o homem, não é verdade? Então, tratar eles na medida da sua desigualdade, colocá-los em pé de igualdades que possibilitem, em um fair play, em uma situação assim, eles conseguirem alcançar os seus objetivos, né, sem qualquer tipo de dificuldade para ambos. É como uma pessoa, um estudante, que pode ir para o colégio, pegar um ônibus ou dirigir um carro, ir para a faculdade tranquilamente, estudar, e um outro estudante que é portador de uma necessidade especial, um cadeirante, por exemplo, ele não vai estar em pé de igualdade de uma pessoa que tem todas as suas faculdades, todos os seus membros, na verdade. Ele vai precisar de acessibilidade, vai precisar que as calçadas da universidade tenham rampas, acessos, para que ele possa andar lá livremente. Ele vai precisar que as portas das salas de aula sejam um pouco mais abertas, para ele não ter dificuldade de entrar. Ele vai ter que ter um local ali apropriado para ele, uma mesinha, não vai dar para ser aquelas carteiras, entendeu? E isso é garantir a igualdade material. É tratar as pessoas iguais de forma igual, mas as pessoas que são desiguais, tratar de forma desigual na medida de sua desigualdade. Então, quando se cria uma rampa na universidade ou no órgão público, se determina a instalação de elevadores ou coloca uma mesinha para um estudante cadeirante, você não está dando uma atenção especial para ele ou tratando ele melhor do que ninguém. Você está apenas tentando deixar ele em pé de igualdade com aquela pessoa que não tem as mesmas dificuldades que ele. Então, conseguir entender o que seria essa igualdade material, porque é essa ideia que foi surgir justamente lá no constitucionalismo social, pessoal. Essa questão da igualdade material, tá? E é isso que o Estado Social, e junto, né, o Estado Social fala de uma forma mais abrangente e geral, e junto com ele, no direito, a gente vai chamar do constitucionalismo social, é isso que ele vem tentar implantar na concepção de direito, tá bom? Então, vamos anotar aí no caderno. Só dei uma explicação para vocês, mas agora vocês vão anotar aí no caderno. Quais são essas características do Estado Social? Anotem a primeira aí. Primeira, intervenção no domínio social, econômico e laboral. Tá? É exatamente o que expliquei para vocês. Essa intervenção no domínio econômico e laboral é através da criação e implementação dos direitos trabalhistas, tá bom? É a partir daí que nascem os direitos trabalhistas. É a partir daí, pessoal, que nasce o direito do trabalho. Antes disso, não existiam direitos trabalhistas. É a partir daí que se começa a respeitar a pessoa e a sua dignidade de ser humano, principalmente na seara trabalhista. Tá? Começou-se a ter o direito a um dia de descanso, a uma jornada limitada de trabalho. Né? A pessoa, antigamente, ela começava a trabalhar ali 7 horas da manhã e só ia parar 10 horas da noite, ou às vezes ia até mais. E ela não tinha escolha de simplesmente não querer trabalhar, porque ou ela se submetia àquilo, ou o industrial, o capitalista, ele despedia ela, mandava ela embora. Ela não tinha escolha. Né? O regime econômico da época fazia com que ela não tivesse essa escolha, estava impensado. Ela trabalhava ali, dava todo o suor dela, era totalmente explorada, ou ela ia morrer de fome, entendeu? Foi a partir daí que surgiu os direitos sociais do trabalho. Ou seja, o Estado vindo, criando direito e dizendo assim para o capitalista: olha, meu amigo, é o seguinte, eu não vou ficar só olhando você explorando as pessoas, eu tenho que intervir aqui, tá? Porque não é justo, não é igualitário que você, só porque você detém o poderio econômico, só porque você é dono dos meios de produção, você é dono da fábrica, você é dono desses equipamentos, você está numa posição superior em relação ao trabalhador, não é por causa disso que você pode, tem o direito de explorar a pessoa.
tá? Então, eu estou aqui determinando agora que você respeite essa pessoa e não faça com que ela trabalhe de manhã, de tarde e de noite, tá? Eu estou instituindo aqui um regime de jornada de trabalho de 8 horas diárias, porque essa pessoa ela precisa ter um momento com a família dela. Ela precisa ter um período maior de descanso de um dia para o outro. É até melhor para você, porque ela vai ter muito mais eficiência para trabalhar no outro dia. Então, o Estado vem e cria uma lei, né, determinando, por exemplo, uma limitação para a jornada diária de trabalho, que antes não tinha. O industrial ele poderia explorar ali, arrancar o couro do trabalhador, e o trabalhador não tinha escolha. Ou ele se submetia àquilo, ou ele morria de fome. Então, você vê que antes o Estado estava na situação que ele não se metia e começou a se meter. Ele criou um direito, tá? E se metendo na vida do industrial, aquele antigo burguês da Revolução Francesa, dizendo assim, respeite o trabalhador, tá bom? Ah, não vai ter mais esse negócio de trabalhar todos os dias sem descanso. Vai ter, toda semana vai ter um dia de descanso. E vai ter um negócio chamado férias. Vai ter um momento no ano que o trabalhador vai ficar um tempo aí sem trabalhar e você vai pagar o salário dele normalmente, porque ele precisa de descanso, ele precisa de um tempo com a família dele, ele precisa se desenvolver enquanto pessoa humana. Isso é que é a intervenção, tá? No domínio social, econômico e laboral. Tá bom, pessoal? A segunda característica, anotem, a segunda característica do Estado social é que o Estado ele assume um papel decisivo na produção e distribuição de bens. Tá bom? Isso também faz parte do que eu já expliquei para vocês. A terceira característica é a garantia de um mínimo de bem-estar social. Aí coloca entre parênteses, welfare states. Pessoal, junto com os direitos trabalhistas, nessa época, começaram a assistir também, começaram a existir, começaram a surgir também os primeiros direitos previdenciários. E surgiu por quê? Justamente aquela história que eu contei para vocês. O ser humano, o trabalhador, ele trabalhava a vida dele todinha até chegar ali aos seus 50, quase 60 anos. Momento em que ele não tinha mais a mesma força de trabalho que ele tinha na juventude. E é natural, né? O ser humano vai envelhecendo e com isso ele não vai ter essa mesma força. Tá, posso sim repetir. Vou repetir a segunda característica e vou repetir a terceira. A segunda característica é que o Estado assume papel decisivo na produção e distribuição de bens. A terceira característica é garantia de um mínimo de bem-estar social. E aí coloca entre parênteses welfare state. Eu vou copiar aqui para vocês. Isso, Gabriel, perfeito. De nada. Como eu estava explicando para vocês, também nasceram os primeiros direitos previdenciários. Como eu falei para vocês, se o trabalhador ele se acidentasse, ele era descartado pelo industrial, porque o trabalhador ele não tinha valor se ele não pudesse produzir. E ele com o braço quebrado, uma perna quebrada, doente, não podendo trabalhar, ele não produzia. Então ele não tinha valor para o industrial. Assim como quando ele envelhecia, ele perdia o valor para o industrial porque ele não tinha a mesma força de trabalho, a mesma força de produção de uma pessoa que estava na juventude. Então ele também era descartado. E é a partir daí que se pensa em uma forma de dar
amparo a essas pessoas que estão em vulnerabilidade social, circunstancial. E é a partir daí que começa a nascer o direito previdenciário. Viu como o direito constitucional ele é o coração do ordenamento jurídico? É a partir dele, pessoal, que vão surgindo todos os outros ramos do direito que vocês vão estudar. Tudo passa pelo direito constitucional. A gente vai estudar, e eu já falei isso para vocês, um fenômeno chamado filtragem constitucional. Todos os outros direitos que vocês vão estudar ao longo do curso de vocês de direito, eles precisam estar em conformidade com a Constituição, com as regras e princípios constitucionais. Tá? Por isso a importância de estudar direito constitucional, porque ele é a referência do nosso sistema. Você precisa entender os valores que estão enraizados na nossa Constituição. A partir do momento que você consegue entender isso, você vai ter uma melhor visão de qualquer área do direito. Do que seja certo, que seja errado, você vai ter aquela intuição. Aquilo que eu ensinei para vocês na primeira aula sobre o espírito constitucional. Sentimento constitucional. Tá bom? Essa é a importância de estudar direito constitucional. Nunca vai abandonar vocês o restante da vida. Tá? Eu quero que vocês despertem para isso. Tá bom? Mas continuando. A partir daí que nasce o direito previdenciário. Por quê? Porque quando o trabalhador se acidenta, o industrial não vai querer aquela pessoa com ele. E nem vai querer estar gastando dinheiro sem ter retorno. Então o Estado ele formula um sistema que vai amparar essa pessoa enquanto ela está doente. Que é exatamente o sistema previdenciário. Que paga um benefício para essa pessoa enquanto ela está doente. Enquanto ela não pode produzir, enquanto ela não pode trabalhar. Enquanto ela se recupera desse acidente. E a partir do momento que ela se recupera, ele deixa de receber o benefício e volta a ser inserido no mercado. Entendeu? E assim também que nasce a aposentadoria. Por quê? Porque a pessoa, quando se torna idosa, não tem mais a mesma força de trabalho. Os industriais, o sistema capitalista, a ordem econômica, não dá mais muito valor para essa pessoa. Tá? Então, o Estado formula um sistema que vai amparar essa pessoa. Ela vai receber uma aposentadoria até o restante da vida dela, sem precisar trabalhar. Esse sistema é através do caráter contributivo. Você contribui na sua juventude para, na sua velhice, você receber um valor para ajudar você na velhice. Tá bom? Isso, todas essas ideias surgiram como? Através do constitucionalismo social. Olha a importância de estudar o constitucionalismo social. Entendeu? E algo, para quem for aqui atuar em direito previdenciário, vai estudar isso aqui tudo de novo. Lá no começo da grade de direito previdenciário. Tá? Ou, para quem for se especializar em direito do trabalho, vai estudar tudo que eu estou ensinando para vocês, vocês vão estudar nas primeiras aulas de direito do trabalho. Quarta e última característica do Estado Social, né? Estabelecimento de um grande convênio global de estabilidade econômica. Tá bom? Isso foi principalmente depois da primeira grande crise do capitalismo, em 1929, tá? Em que o mundo parou de produzir, parou de ter circulação de riquezas e houve uma catástrofe social enorme, pessoas na rua passando fome, sem ter condições de viver porque não tinha trabalho, a economia não girava, simplesmente travou tudo, tá bom? Foi necessário. O grande economista da época que conseguiu ajudar a resolver esse problema foi John Maynard Keynes. Tá? Foi os Estados Unidos através do New Deal, um plano econômico para tirar todo o mundo dessa primeira quebradeira do capitalismo. E eu tenho muito medo que isso venha acontecer de novo por causa do Covid-19, coronavírus. Tá bom? Paralelo a isso, pessoal, foi sendo desenvolvido ali na Alemanha, através da escola histórica, os cânones de interpretação do direito que vocês vão estudar nas primeiras aulas de direito civil. Devem ter estudado em IED, Introdução ao Estudo do Direito, mas também vão rever isso em Direito Civil, quando vocês forem estudar a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Aqueles cânones interpretativos, quais sejam
o literal, o histórico, o lógico, o sistemático, tá? Bem como o teleológico. O literal, o histórico, o lógico e o sistemático são contribuições principalmente de Zabini, ou alguns chamam de Savigny, grande autor do direito alemão, né, que teve um grande desenvolvimento, foi a principal chave da escola histórica que se desenvolveu na Alemanha. E o método teleológico foi o discípulo dele, Erik, quem desenvolveu esse método a partir do que ele aprendeu com Savigny. Ele foi, contribuiu, avançou mais e desenvolveu um método teleológico que vocês estudam lá na lei de introdução ao direito brasileiro, tá? Então, pessoal, com o constitucionalismo social houve esse desenvolvimento, tá, dos direitos de segunda geração ou direitos de segunda dimensão, tá bom? Vamos sintetizar isso no nosso caderno? Isso. Perfeito. Eu acho que a gente pode terminar o constitucionalismo social aqui e passar para o neoconstitucionalismo. Pode repetir o quarto tópico, por favor? O quarto tópico seria depois do constitucionalismo social. A gente vai entrar aqui no neoconstitucionalismo. Seria esse. Quarta característica. Estabelecimento de um grande convênio global de estabilidade econômica. Vou colar aqui para você. Pessoal, eu vou começar a introduzir para vocês sobre o neoconstitucionalismo, tá? Só que a gente não vai nem terminar nessa aula, não. Vai ser apenas uma introdução mesmo. Porque essa é a parte mais importante desse tema que a gente está estudando. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, a gente avançando aqui no nosso tópico, se vocês forem estudar esse tema, vocês vão verificar alguns autores que eles confundem neoconstitucionalismo com pós-positivismo, tá? E é por isso que eu vou gastar esse meu restante dessa aula só para explicar para vocês essa diferença. E para eu explicar para vocês essa diferença, eu vou ensinar para vocês, em termos gerais, sinteticamente, o que é o positivismo e o que vem a ser o pós-positivismo, tá bom? Enfim, acabou aqui a coletiva do Bolsonaro, depois eu vejo o resumo. Alguns autores confundem, eles dizem que é a mesma coisa, neoconstitucionalismo com pós-positivismo, mas não é, tá, pessoal? A minha posição é de que são fenômenos diferentes, e eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque isso aqui é o que separa aí os jovens dos adultos, tá bom? Pessoal, pós-positivismo é um paradigma da teoria geral do direito. Falando até bem devagarinho para vocês. Tá? E o pós-positivismo é a evolução desse paradigma. Constitucionalismo e neoconstitucionalismo é
um fenômeno que a gente estuda no direito constitucional e ele engloba muito mais do que o próprio paradigma da teoria geral do direito. Tá? Ele engloba também conceitos sobre a formatação do Estado, sobre a interpretação da Constituição e sobre o próprio paradigma do direito. Professor, o que é paradigma do direito? Paradigma é uma referência. Para vocês é um pouco difícil de entender agora, e é por isso que eu peço bastante atenção, e por isso que eu vou falar bem devagarinho, porque eu sei que quando eu passei por aí, onde vocês estão, no segundo ano, era muito difícil eu entender essas definições desses termos. Então eu vou tentar ser bem didático aqui a respeito disso. Paradigma do direito, pessoal, é a referência de direito, tá? O que seria essa referência? É como você vê o nosso ordenamento jurídico, é como ele funciona. Vamos começar pelo simples. Como é que vocês acham que o nosso sistema, nosso ordenamento jurídico funciona? Nós temos aqui uma norma jurídica, que ela é introduzida no ordenamento jurídico através do quê? Em regra, através do poder legislativo. Essa inovação legislativa ela vem pelo poder legislativo. E o que é o poder legislativo? Ele é, teoricamente, nós, povo, que somos o titular do poder, que elegemos nossos representantes para formar o poder legislativo, para decidirem a condução estatal e inovar o ordenamento jurídico no nosso lugar, porque não teria condições de 500 milhões de habitantes, como tem o Estado brasileiro, estarem discutindo sobre as leis, isso seria impossível, então a gente teria que escolher líderes representantes para poder isso funcionar de uma forma racional. Esse poder legislativo, ele introduz a norma jurídica no ordenamento jurídico, a gente é obrigado, isso é feito através da lei, esse é o instrumento legal do direito, a lei introduz essa norma jurídica no ordenamento jurídico. Nós, cidadãos, somos obrigados a observar e cumprir essas leis, essas normas jurídicas. Tá? Essas normas jurídicas, elas têm que estar em conformidade com a lei maior de todas, que é a qual? A Constituição, que está no topo do nosso ordenamento jurídico. Tá? E as leis, as normas, basicamente, é o nosso objeto de estudo no direito. É exatamente o que vocês estão estudando aqui no curso de Direito. O que eu falei para vocês foi um resumo das maiores contribuições do positivismo e principalmente do positivismo normativista ou positivismo metodológico que foi desenvolvido na década de 30 do século XIX pelo um grande teórico do século XX, se não o maior, chamado Hans Kelsen. Então, isso é paradigma da teoria geral do direito de uma forma muito, muito, muito bem sintética, bem resumida mesmo. Ah, professor, então o modo como funciona o direito, que é o que a gente está aprendendo agora, que é o que a gente tinha uma certa ideia desde que a gente nasceu, mas agora a gente está aprendendo em detalhes agora, isso é o paradigma do direito? Isso é o paradigma do direito. Isso é a referência que você tem de como funciona o sistema jurídico. No Brasil é assim, em outros países é diferente. Entendeu? Por exemplo, na Inglaterra, o paradigma do direito lá nem sempre foi pela introdução de normas jurídicas através de leis. Muito do direito lá, muito das regras sociais é fruto do costume social, daquela conduta social reiterada ao longo da história, enraizado na pessoa que faz parte daquela comunidade, aquilo se torna direito, embora não esteja em nenhuma lei, embora não esteja positivada, que a gente fala, mas aquilo é direito. E é obedecido, aquele padrão de conduta, a regra social é obedecida naquela sociedade. Aquilo é uma referência, é um paradigma de direito diferente do nosso. Mas que é seguido lá na Inglaterra e funciona. Tem funcionado muito. Embora hoje eles já tenham adotado também um pouco do nosso paradigma. O que a gente vive hoje
na sociedade mundial é exatamente isso, né? A gente está importando um pouco das contribuições do que é chamado, vocês vão aprender mais sobre isso, Common Law, e eles estão também importando muitas das nossas contribuições do nosso sistema que é chamado de Civil Law. Tá? Então, paradigma do direito é isso. É as bases fundantes da teoria geral do direito, de como funciona o direito num aspecto amplo. O esqueleto do direito de uma determinada sociedade. Tá bom? Isso é paradigma do direito. A partir desse momento, eu iria explicar para vocês, em forma sintética, resumida, o positivismo jurídico, começando do positivismo clássico, passando pelo positivismo normativista de Kelsen, ou o positivismo metodológico, e entrando no pós-positivismo. Porém, falta pouco tempo aqui já para encerrar essa gravação aqui pelo Zoom. Então, por uma questão didática, para eu não começar uma explicação e confundir a cabeça de vocês por não terminar o raciocínio, eu vou terminar a aula agora e na próxima aula eu já começo exatamente desse ponto, explicando para vocês essa evolução do positivismo e a virada para o pós-positivismo, para poder a gente entender a diferença também para o neoconstitucionalismo. Tá bom, pessoal? Eu agradeço, tá? A presença de todos, tá bom? Eu vou disponibilizar a última aula e essa agora no meu canal do YouTube, para quem não pôde assistir, vai poder assistir, tá? Qualquer dúvida, qualquer reclamação, sei lá, qualquer sugestão, falem comigo, falem com a líder vem falar no WhatsApp. Eu já vou adotar a sugestão do Google Meets, tá bom? Pra gente. E eu agradeço a presença de todos, muito obrigado e que tenhamos aí um ótimo fim de semana. Estudem muito direito constitucional, tá bom? Um restante de boa tarde para vocês.